Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para começar agora nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. No podcast da terça passada, a gente falou sobre as manifestações do dia 7 de setembro, uma gravação que a gente fez logo depois de elas acabarem. A gente está aqui de volta para falar do que pode ser considerado o ato final daquela fala golpista do Bolsonaro na Avenida Paulista, ou seja, a carta recuo que o Bolsonaro assinou depois de uma negociação com o ex-presidente Temer, e também a gente está aqui para analisar as frustradas tentativas das oposições de organizarem manifestações fora Bolsonaro contra o presidente da República. As falas de Bolsonaro, na terça-feira, fizeram subir a temperatura da crise institucional a ponto de aquecer o debate sobre a possibilidade de um processo de impeachment. Foi nesse clima de alta tensão que Bolsonaro decidiu se encontrar com um ex-presidente da República. Gabeira, toda essa história da carta de recuo escrita pelo Temer para o Bolsonaro assinar ainda tem, para mim, um ponto misterioso. É algo que eu ainda não tenho convicção absoluta sobre o que aconteceu, que é o seguinte: tem alguma parte do acordo que me parece que ainda não veio a público. Confesso que eu não tenho certeza disso, apurei muito. Ou seja, a parte explícita do acordo é que o Bolsonaro vai tentar se comportar. Na carta, que teve essa inspiração do Temer, o Bolsonaro chama até o Alexandre de Moraes, diz que ele tem qualidades de jurista e professor 2 dias depois de tê-lo chamado de canalha, né? Mas voltando a um possível ponto obscuro, que é o que está me movendo um pouquinho aqui, será que não tem algo não revelado ainda na conversa? O Temer foi muito pródigo em dar entrevistas depois de que tudo veio a público, do encontro dele. Logo ele, que sempre é muito cioso em falar de conversas entre presidentes da República. Eu sou o cara que estou sempre do outro lado da rua de qualquer teoria da conspiração, mas eu tenho a impressão, depois de conversar com muita gente que participou de alguma maneira daquele episódio, de que pode estar faltando alguma peça no quebra-cabeça. Qual eu ainda não sei. E, por outro lado, também eu não acredito que o Alexandre de Moraes vai deixar de fazer o que ele tem que fazer no inquérito das fake news, que é o que interessa, porque, a essa altura, o recuo seria uma completa desmoralização dele e do Supremo. E, então, nesse sentido, a gente vai ter a resposta aí nas próximas semanas. Eu apurei que o Bolsonaro, por exemplo, entrou no tema do inquérito das fake news na conversa com o Temer, ele cobrou a extinção do inquérito, chegou a dizer que era bom para todo mundo, que o Alexandre de Moraes ia poder ficar um pouco mais sossegado com a família dele, que está recebendo ameaças de morte e tal. É um pedido, uma cobrança, também não tem nada de surpreendente por parte do presidente, mas esse, de qualquer maneira, é um inquérito que tira do sério o presidente da República. Eu concordo contigo que possivelmente exista alguma coisa ainda não esclarecida sobre esse acordo. Mas eu acho também que existe alguma coisa não esclarecida no fato do acordo ter sido feito. Porque o Bolsonaro conseguiu, no 7 de setembro, uma mobilização bastante expressiva. E, além do mais, ficou evidente que ele tem condições, através dos caminhoneiros, de bloquear todas as estradas do Brasil. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Por que ele recuou? Alguma coisa nos cálculos dele não funcionou. E eu não sei precisamente o que é. Eu acho que houve uma reunião do Ministério no dia seguinte ao 7 de setembro, e nessa reunião do Ministério, ao que me parece, o Bolsonaro pediu que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal
e todos os órgãos, de uma certa forma, ligados à questão, não obedecessem mais a ordens do Supremo. E parece também que nesse encontro, nessa reunião, as pessoas relutaram em seguir essa orientação. Porque se de um lado o Bolsonaro pode dizer que não segue as ordens do Supremo, o funcionário público, o chefe da Polícia Federal, até o ministro da Justiça, está sujeito a uma série de punições muito graves nesse caso. Então eu tenho a impressão de que o Bolsonaro percebeu que não era possível avançar mais, apesar do esforço que ele fez de mobilizar gente, apesar dos caminhoneiros estarem prontos para fechar. Os caminhoneiros e parte do agrobusiness estarem preparados para fechar as estradas. Quanto ao acordo, acho que também não há muita coisa esclarecida. O Bolsonaro e os seus aliados mais próximos, eu digo bem mais próximos, dão a entender de que foi um ato de estadista, que ele deu com uma mão para receber com a outra. Mas não sabemos ainda o que ele vai receber, né? Evidentemente que, no caso do impeachment, ao fazer essas concessões, ele deu ao Arthur Lira um argumento muito forte para continuar sentando em cima dos processos de impeachment. E mais ainda, mostrou ao parlamento que existe um caminho mais para explorar as concessões do governo. Então, o Bolsonaro fraco, né, é uma presa fácil para o parlamento. E mais ainda, para os pacificadores. Os pacificadores aparentemente querem a paz, mas como nós vivemos em Brasília há muito tempo, nós sabemos que todos querem o poder. Então, cada pessoa que entra com o pé querendo pacificar, está querendo também uma fatia do poder. Talvez tenha sido isso que motivou uma série de reuniões anunciadas pela imprensa entre o Arthur Lira, o Pacheco, o Temer, possivelmente o Gilmar Mendes, no sentido de buscar um entendimento, uma distensão. Agora, se nessa distensão vai haver o fim do inquérito das fake news, eu ainda não estou seguro. Eu tenho a impressão, aqui é uma impressão, né, de que muito possivelmente há também uma expectativa do Bolsonaro de que o Supremo não avance muito no caso do Flávio Bolsonaro, não execute o Flávio Bolsonaro. Embora ontem o Alexandre de Moraes tenha dado uma visão diferente. Ele condenou uma vereadora do PSL por rachadinhas e condenou a perda de 8 anos de direitos políticos. Então, possivelmente, se fosse aplicado ao Flávio Bolsonaro, essa mesma lógica pode tirá-lo de cena. E disse claramente que rachadinha é sinônimo de corrupção na Exato. sentença dele. O caso ia ser julgado, foi detido pelo ministro que o Bolsonaro indicou, ele pediu vistas e tal, muito possivelmente vai ficar em suspenso, mas esse, para mim, é um tema da negociação que interessa tanto ao Bolsonaro quanto às fake news, porque é um tema de um inquérito já existente, já em curso e já mais maduro que o da fake news, que pode atingir realmente alguns familiares dele. Gabeira, tem uma outra coisa também, que é o seguinte: o presidente da República tem uma característica muito forte, conhecida por todo mundo, que ele é ciclotímico, né? Quer dizer, o que ele combinou no sufoco do dia 7, do pós-dia 7 de setembro, pode ser esquecido a qualquer momento, né? Quer dizer, porque vou repetir uma coisa que a gente vem falando aqui, acho que muita gente fala, ninguém acredita num novo Bolsonaro a essa altura. A questão é só saber quando ele vai vestir o velho figurino. De piadinhas e tal, ele já vestiu. Ele já, no sábado, no Rio Grande do Sul, já fez piadas homofóbicas em relação ao Eduardo Leite. Isso ele continua fazendo, como achando que está tudo normal. Mas assim, a agressividade em relação ao Supremo, que é o que marcou esse discurso dele da semana passada, eu acho que ela pode voltar a qualquer momento, sobretudo se ele se sentir forte. E mais ainda, Gabriel, quando eu acho que passar o sufoco desse período que ainda neste momento se
tivesse a abertura de um processo de impeachment, ele poderia caminhar e chegar a um final. Vai chegar um momento, daqui uns 2 meses, que não tem mais condições de abrir processo de impeachment nenhum por maior velocidade que possa ter. E eu acho que ele vai se sentir mais à vontade, e já vamos estar mais perto da campanha eleitoral propriamente dita, para ele ser o Bolsonaro de sempre, com as acusações de sempre, falando sobre voto impresso e tudo mais que ele sempre falou. Isso para mim me parece óbvio, mas a verdade é, até quando ele vai se segurar? Isso tem um significado neste momento para ele. Claro, ele tem um significado para a conjuntura, né? Enquanto ele se segurar, Sim. o que é instável realmente, não vai ser para sempre, há uma espécie de reajustamento, uma espécie de recolocação dos atores em cena, como se fosse uma pausa, uma trégua. E essa trégua, os grupos se relocalizam, as ideias se recompõem. Ele, como sempre, não planeja, ele fez um movimento que ele não sabia qual seria realmente o desfecho, e agora recuou. Mas certamente ele voltará, e voltará de acordo com as circunstâncias. Quanto mais ele se sentir em condições, mais agressivo ele será. E ficou bastante evidente as características do golpe que ele pode dar, pelo menos as armas que ele pode trazer para o golpe. Uma delas é a mobilização popular. Uma mobilização que no 7 de setembro foi muito alta, muito possivelmente não será reproduzida nessa dimensão, mas é uma mobilização respeitável do ponto de vista numérico, né? A segunda arma importante, que eu assisti também no Chile, quando vivia lá antes do golpe do Allende, é a paralisação das estradas pelos caminhoneiros. A diferença é que lá no Chile, os caminhoneiros pararam as estradas para derrubar um governo. Aqui no Brasil, eles pararam as estradas para apoiar um governo. Isso é uma coisa inédita. Pode ser que num determinado momento o Bolsonaro use esse instrumento de novo, não é? Sim. Então dá uma olhada nesses brasileiros aqui, ó, parando seus caminhões, parando suas cargas e vindo aqui dar um recado muito simples. O Brasil é verde e amarelo. Pode ser que ele use esse instrumento de novo. Alguma mobilização e um movimento dos caminhoneiros paralisando a estrada. Agora, eu observei também eu passei por muitos bloqueios de caminhoneiros. Eu observei também que não é algo imbatível, não. Os caminhoneiros só conseguem realmente bloquear as estradas se o governo quiser. Porque se o governo não quiser, eles não bloqueiam, eles podem fazer greve. Eu acho que a greve, inclusive, é difícil de você reprimir. Mas o bloqueio das estradas, eu acho que só com, de uma certa maneira, a cumplicidade do governo. Porque um grupo, eu vi várias vezes um grupo de polícia militar, da polícia rodoviária chegar e desfazer o bloqueio e imediatamente liberar, entende? Um pequeno grupo bem treinado consegue liberar. E os caminhoneiros têm esse poder, esses caminhões enormes bloqueando a estrada, mas não tem nenhuma capacidade militar. São gente mais até de sobrepeso, de chinelo e tal, eles não vão fazer uma guerrilha contra o governo, entende? Então, isso também é evidente para o futuro, né? Se houver a necessidade e desejo, é possível impedir o bloqueio das estradas. Com cartazes dizendo: "Eu quero um Brasil sem Covid, sem Bolsonaro, sem Lula e livre do populismo", manifestantes cantaram o hino nacional. E aí eu passo para um outro lado da mobilização, que foi, eu acho que nem nos piores pesadelos dos organizadores dos atos de domingo passado, eles podiam aparecer aquelas imagens daquelas avenidas tão vazias, seja a Paulista ou a Avenida Atlântica aqui no Rio, ou em outros lugares, ou a Esplanada dos Ministérios em Brasília, mais vazia do que nunca. E também, nem nos melhores sonhos do Bolsonaro, ele poderia imaginar uma manifestação de oposição tão
vazia, assim. Muita gente já falou desse fracasso, mas eu queria enfatizar duas coisas aqui, Gabeira. Primeiro que as ruas, elas não tiveram vazias apenas no domingo. A gente não pode se esquecer que na terça passada também não foram grandes coisas a convocação feita pelo PT e pelo PSOL no dia 7 de setembro para tentar se contrapor ao ato organizado pelo presidente da República. É só olhar, e quem tiver curiosidade ou tiver ainda duvidando, vai no Google e olha as imagens do Vale do Anhangabaú, no dia 7, onde estavam ali estrelas da oposição, como Fernando Haddad, tinha o Guilherme Boulos discursando, ou as fotos no centro da cidade do Rio de Janeiro, no dia 7. Quer dizer, tanto no centro do Rio quanto no Vale do Anhangabaú, também a esquerda ali não demonstrou força, quer dizer, não estava tão vazio quanto domingo, mas estava longe de poder ombrear com o que o Bolsonaro fez. As pessoas esqueceram disso. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu demonstrar para todo mundo que ele tem mais capacidade, neste momento pelo menos, de botar mais gente na rua do que qualquer grupo político. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso espanta, bota mais longe a possibilidade de abertura de um processo de impeachment, né? Sem gente na rua não tem impeachment. E é impressionante que ele, com apenas 25% no máximo da população ao lado dele, e, portanto, ele tenha em tese, uma oposição muito grande, essa oposição não consegue se traduzir em gente na rua. Tem um outro elemento aí que eu queria colocar. Será que tem algum dia a possibilidade de ter uma manifestação, como agora estão pensando no dia 2 de outubro, que junte do MBL ao Partido da Causa Operária, para botar dois extremos? Eu ainda sou cético em relação a isso. Também sou. Eu ontem, Gabeira, por acaso, eu conversei com o Fernando Haddad sobre isso e ele me disse que ele acha viável fazer um ato, sim, que una todo mundo. O que não pode, segundo ele me disse, aspas, que eu anotei aqui, repetir um ato como o do domingo, que foi organizado de uma maneira que o PT não sabia se aquilo era um ato da terceira via e contra o Lula ou um fora Bolsonaro. Então ele acha que se for organizado de um jeito fora Bolsonaro, tem possibilidade sim. Olha, eu partilho essa posição dele. Eu acho que houve, por parte dos organizadores, primeiro, você disse, precisa ser pensada essa situação do Bolsonaro e da oposição. O primeiro aspecto que eu acho que deve ser pensado é que o Bolsonaro preparou de uma forma mais profissional a sua manifestação. Sim. E, inclusive, usou mais o fator tempo. É uma longa preparação para uma manifestação, ao passo que as manifestações da oposição me parecem mais curtas no tempo de preparação. O segundo aspecto é que houve um erro muito grande dentro daquele slogan nem Lula nem Bolsonaro, porque antecipava a questão eleitoral. O mais fácil, a gente sabe o que é, nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro é uma posição eleitoral, é uma posição, digamos, da terceira via. E é muito ingênuo esperar que o PT ou qualquer outro partido vá a uma manifestação e que seu líder é criticado abertamente. Então, essa questão precisa ser superada. E eu acho que só pode ser superado se a gente considerar que o processo eleitoral precisa ser colocado em segundo plano. E que o mais importante é uma frente contra o Bolsonaro. Isso é muito difícil, porque o processo eleitoral tem avançado muito, tem se falado muito nele, e a própria ideia da terceira via tem sido muito frequente nos debates. Eu acho, por exemplo, que você dizer nem Lula nem Bolsonaro tem um paupérrimo poder de mobilização, porque são duas negações, não é? Você não é nenhum nem o outro. Mas entre os dois existe uma miríade de possibilidades. O que é isso? Nem Lula nem Bolsonaro. É o Lauro Jardim, sou eu, é o Temer, é todo mundo que não é nem Lula nem Bolsonaro. Portanto, seria muito mais importante
que essas pessoas que pensam numa terceira via tentassem tratar da terceira via no espaço adequado para a terceira via. E as pessoas passassem a cuidar de uma frente democrática no espaço da frente democrática. O mesmo vale para o PT, que ele pensasse na eleição do Lula no momento de pensar na eleição do Lula. Mesmo porque eu tenho visto tantas especulações sobre as eleições, não levando em conta o fator tempo e a imensa capacidade de alteração na conjuntura brasileira. O Bolsonaro é o presidente da República. E eu acho que nessas condições atuais do Brasil, considerando a capacidade dele, o governo que ele tem e as dificuldades que há pela frente, a tendência é ele perder mais popularidade. E nós estamos no início de uma crise hídrica, nós temos uma série de problemas ainda não resolvidos com a pandemia, nós temos um problema muito grande de desemprego, nós temos uma incapacidade de retomada da economia em alto nível. Portanto, eu acho que o Bolsonaro terá dificuldades. Então, vamos deixar para frente, eu acho, a ideia das eleições e pensar agora numa forma de combatê-lo e evitar que ele dê o golpe. E eu acho também, você tinha dito e eu repito, que uma das características desse acordo que houve e uma das características da conjuntura é que a tentativa de golpe não vingou e que ele recuou um pouco nesse campo. O que não significa que ele não vai tentar de novo. Eu acho que é preciso observar o Bolsonaro. Ele vai voltar à carga. Eu acho muito, muito, muito provável a possibilidade dele voltar a tentar um golpe em 2022, quando as eleições revelarem a fragilidade da proposta dele em termos eleitorais. Eu quero lembrar também como fator positivo em relação ao dia 7, tinha a expectativa e o temor de todo mundo do que seria a participação das polícias militares no Brasil inteiro na manifestação do Bolsonaro. E a verdade é que seja porque os governadores conseguiram agir direito, seja porque houve pressão e eles não se manifestaram, mas a verdade é que na manifestação do dia 7 bolsonarista a gente não viu o que se temia de uma participação forte e ostensiva de PMs com farda e etc, nas ruas. Isso é um ponto a se pensar porque, em princípio, o Bolsonaro não conseguiu convencê-los a mostrar a cara naquele momento. O que eu acho que não basta. Eu acho que os governadores têm que deixar uma certa posição aristocrática e se aproximar das polícias militares, dar mais atenção a elas, quer dizer, disputar as polícias militares com o Bolsonaro. Sim. Quer dizer, dar mais atenção, compreender a importância de fortalecê-las, compreender a importância da formação, oferecer oportunidades, porque só assim será possível realmente evitar que o bolsonarismo, de uma forma demagógica, arrebate essas forças. Bom, está terminando o Lauro e Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. A trilha sonora, que vocês ouvem aí ao fundo, é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!